Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Queridos amigos, queridos ouvintes, queridos espectadores, mais um dia se inicia nas nossas vidas. Que tal acordarmos, levantarmos, cheio de alegria, cheio de gratidão, gratidão pela vida, gratidão pelo lar, gratidão pela família, pela oportunidade que nós vamos ter de escrever uma nova página na nossa história. É assim a nossa vida, queridos irmãos. E que possamos fazer isso neste momento, elevando a alma ao Criador, ao Mestre Jesus, neste estado de humildade, de contentamento, de satisfação pela oportunidade que nos é oferecida. Desta forma, estaremos granjeando forças para, com Jesus, enfrentarmos o que o dia nos reserva e ao final dele, com muita alegria, nos recolhermos novamente. Que seja abençoado o dia de todos nós. Que assim seja. O trabalho que vamos ao debate e oferecer para os nossos irmãos se intitula Aceita a Correção. Na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus 12:11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho. O arminho é um tipo de tecido, viu? E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios, que são espinhos, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar.
O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto tão interessante, né? Lindo, Antônio. Lindo é o pensamento, é o recado que o apóstolo Paulo mandou na carta para os Hebreus, e maravilhosa, magistral é a interpretação de Emmanuel, nos dando desde a natureza como funcionam as leis de Deus. Como nós, seres humanos integrados, ainda temos acrescido na nossa condição, por mérito evolutivo, é verdade, a inteligência e o livre-arbítrio para decidir sobre as questões evolutivas. Então, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar preciosas lições sobre a justiça das aflições, sobre o que está aqui no texto, sobre o porquê de nós passarmos pelo que passamos, sobre o porquê das coisas serem desta forma, o porquê do ser humano neste momento evolutivo fazer o enfrentamento das coisas que ele está enfrentando. É maravilhosa a lei de Deus se nós a conhecermos, se nós ficarmos a cavaleiro da tradução ideal, da tradução correta do que Deus quer para os seus filhos. Pois quando bate dentro da nossa inteligência e do nosso livre-arbítrio a revolta pelas tarefas, pelas dificuldades e até pelas derrotas, pelas insatisfações, nós sofreremos. Bem-aventurados os aflitos no Evangelho, e o Emmanuel, na sua explicação sobre o enunciado de Paulo, quer nos dizer isso, que o enfrentamento, o bom combate tem que ser positivo, tem que ser compreendido como uma luta que cada um de nós está envolvido. Capítulo 5. Embora falhamos então, e eu te pergunto, nenhum de nós gosta de ser corrigido, né, nas falhas. Nenhum de nós tem essa sensibilidade, porque embora nos digamos cristãos, espíritas cristãos, e digamos que somos humildes, em qualquer momento a gente é ferido na suscetibilidade, né? É só o cara olhar assim de olho meio de revesgueio, como diz o outro. Já deu para a bolinha, não? O que a gente tem que fazer para não ser ferido nessa sensibilidade, nessa suscetibilidade, que a gente costuma dizer que não tem, mas tem demais. Como a gente pode fazer para vencer mais esse percalço desse caminho cheio de pedras e espinhos? Tem um trecho da interpretação de Emmanuel que nos ajuda nessa resposta que tu queres. A terra, a árvore e a água suportam esse processo através do constrangimento. Pela lei da natureza são obrigados a suportar, né? O ser humano, campeão de inteligência e com o livre-arbítrio, tem a opção de aceitar. E na opção de aceitar, nós estamos também dentro da lei. O que significa isso? Que nesta fase humana, nós temos a nosso dispor a possibilidade evolutiva de compreender o bem e o mal, optar pelo bem ou pelo mal, pelo certo ou pelo errado, pelo saudável ou pelo venenoso. E nesse sentido é que nós temos criado para nós mesmos os infortúnios. É que nós somos os digamos assim, aqueles que mais erram contra a gente mesmo. Uma interpretação desta parábola, desta carta de Paulo aos Hebreus, mais recente, até anotei aqui para a gente ter bem a ideia. Quando somos corrigidos, isto no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, quando foram
aqueles que foram corrigidos recebem como recompensa vida correta e de paz. A interpretação mais moderna da carta aos Hebreus. Quando eu estou nessa dificuldade, e é bom que a gente comece pela gente mesmo, porque uma vez corrigido, uma vez admoestado no nosso ego, nós reagimos por aquilo que já é automático, e o que é automático é o lado animal, é o instinto, e o instinto ele é de defesa. Então o ego se sobrepõe ao humano que nós temos, porque o humano deve desenvolver o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Esse é o momento de eu exercitar o primeiro degrau do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Se nesse momento em que eu sou admoestado, corrigido, e muitas vezes isso é de uma correção palpável, aceitável, e eu aqui que não aceito, o primeiro degrau da escada do Sermão da Montanha deveria, a nós espíritas cristãos, falar alto, compreender que a humildade neste momento é a ferramenta necessária para não se magoar, não se melindrar e não ficar enraivecido. É difícil, porque o próprio Chico dizia, o Chico, com todo aquele carinho, aquele amor que ele tinha para com todos, ele tinha uma frase sensacional. É claro que eu, como humano, me magoo quando alguém me faz uma crítica, às vezes injusta, mas eu ficaria muito mais magoado se eu fizesse essa crítica, se eu fosse o causador disso. Veja que interpretação sensacional que o Chico dá isso para nós. Embora sejamos injustiçados, nós não deveríamos responder no mesmo quilate. Eu já ouvi o Divaldo várias vezes dizer assim, se alguém não te ama, problema é dele. Se tu não ama alguém, o problema é teu. Então vale essas palavras que vem do Chico e passam pelo Divaldo, que é o nosso comportamento que vale, que é a nossa reação que vale. E como a perfeição divina está presente em tudo que nós vivemos, fazemos, respiramos, momentaneamente constantemente nós estamos atraindo para nós os exercícios necessários para o nosso melhoramento. Por isso que não é bom ter medo das coisas, por isso que não é bom exercitar sentimentos menos nobres. Por quê? Porque no contexto da energia que tu vibra, o universo te dá mais atenção para aquilo que tu está produzindo. Então, nesse sentido, é que nós, por necessidade de nos amarmos, é que temos que mudar os nossos comportamentos e as escolhas nossas cada vez serem mais virtuosas hoje do que foram ontem e amanhã do que são hoje. É difícil, Antônio, é muito difícil. Tu já notaste que todas as lições que nós estamos vendo, já dos livros anteriores da mesma forma, todas elas mudam, vai para lá, volta para cá, cai no capítulo 5 das bem-aventuranças e chega no tal de orgulho. Já notaste isso? É verdade. Enquanto nós não abatermos o orgulho, o ego inflado, o monstruoso do nosso próprio ego, nós não abatermos, deixar pelo chão, enterrarmos, sofreremos as consequências. Não aceitaremos correções de ninguém, porque nós é que sabemos, porque eu sei, eu tenho a verdade. Mas qual verdade que é a tua? Qual a verdade que é a tua? Será que a tua verdade é a verdade verdadeira? Eu te pergunto, será que a tua é a verdade verdadeira? Então a gente não pode se cobrir de verdades, e sim aceitar a verdade que o outro te dá, e procurar emparelhar, chegar no caminho do meio, para que as coisas possam conviver pacificamente.
e chegarmos àquela luz maior que o Cristo veio nos dar, a luz do amor pela humanidade inteira. O egoísmo, literalmente falado, ele é oriundo do nosso estágio anterior, da necessidade que nós tínhamos de preservar nossa vida e preservar nossa espécie. Então, ele está posto hoje na nossa vida como uma necessidade de enfrentamento para que este egoísmo, que significa para mim, né? Que ele seja expandido e vire altruísmo, que seja para todos. Então, esse processo é natural, mas o orgulho já não é natural. O orgulho já é filho do egoísmo, a vaidade já é filho do egoísmo, já é da nossa personalidade, já é das nossas escolhas. O orgulho representa escolha nossa. É uma escolha equivocada, mas aparentemente o orgulho está como um escudo defensor da nossa integridade, né? Nós não precisamos dessa defesa, nós somos divinos. E o nosso irmão não precisa ser atacado por nós para que nós possamos ser aceitos. É uma incongruência da nossa parte. Eu lembrei de Sócrates agora, quando tu falavas aí. Sócrates foi condenado à morte por Cicuta por incutir ideias crísticas. É um precursor de Jesus, foi mandado antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus, né? Ele é precursor para começar a colocar essas ideias do amor para fora. E para não corromper o jovem, ele foi condenado à morte. E aí foram libertá-lo, né? Conseguiram lá, por cargas d'água, foram lá na cadeia onde ele estava preso, assim, tu está liberto, pode fugir daqui, sai daqui que eles vão te matar. Ninguém me mata. Ninguém consegue me matar. O que eles vão conseguir, ele pegou a mão assim, fez assim, ó. O que eles vão conseguir é matar isso aqui, ó. Isso aqui é só uma casca. Isso aqui não é nada. O eu não vai morrer nunca mais. Então, o dia que nós aprendermos esta lição socrática, ele não deixou nada escrito para nós. Quem escreveu tudo depois foi Platão, assim como Jesus também não escreveu. Quem escreveu foram os apóstolos. Ele falava e o pessoal depois foi escrevendo. Ele deixou tantos exemplos. Se nós olharmos o Evangelho, a parte do Sócrates ali, tem tudo aqui, a pregação crística está ali. 500 anos antes ele já veio para cá, tudo a comando do Mestre Maior. Quer dizer, somos espíritos na nossa essência, portanto imortais, criados há milhares de anos atrás e combatendo o bom combate. É preciso que aceitemos as correções, que nós precisamos de muitas correções, todo dia nós vamos precisar, cada dia mais, e continuar na luta do bom combate. Repito aqui, não podemos desistir da luta. Esse é o convite, Antônio, amigos, que está sendo posto para nós neste momento da humanidade. Está sendo proposto para nós o bom combate, o combate que irá transformar a nossa alma, iluminar o nosso coração, irá fazer com que o espírito se sobressaia sobre a matéria, que nós não tenhamos medo das coisas já conhecidas, né? E que possamos tornar a Terra um mundo fraterno, um mundo onde os defeitos sejam apenas uma história de aprendizado da humanidade que está passando, e que o futuro seja um futuro fraterno, um futuro onde o Evangelho de Jesus seja naturalmente aceito por todos, e onde cada um de nós seja uma pessoa que naturalmente crê em Deus, aceita Deus, as suas leis e a sua evolução com todas as dificuldades que ela nos propõe e propõe para toda a natureza, não seria diferente para nós. Buscar
todo dia. No programa que nós temos na Rádio Gazeta, também aos domingos, esse programa aqui é aos sábados, né? Na Rádio Gazeta, que é o Alma Gaúcha, nós criamos uma campanha, e eu vou trazer aqui para o Diálogo Espírita também essa campanha, se o Julci aceitar, é lógico, e quero levar para vocês aí que estão do outro lado, nos assistindo pelo rádio, também pelas redes sociais. Sejamos multiplicadores da paz. Que tal? Aceitas? Sejamos, aceito. Aceita a correção é a proposta. Aceitas a correção, Julci? Evidentemente que eu aceito. Porque se nós produzirmos a paz, naturalmente estaremos produzindo uma ferramenta poderosa de modificação da humanidade. O detalhe, não é somente nós, quer dizer, nós temos que multiplicar, sejamos multiplicadores. Temos que levar isso além da gente aceitar a paz dentro de nós, multiplicar essa paz. Que tal? Que tal? Todo mundo vai nessa? Multiplicar, hein? Não é só deixar, eu tenho a paz e deixo só para mim. Vamos levar para os outros? Não. As pessoas podem perguntar, mas quando eu vou fazer isso? Tem muitos momentos da nossa vida que nós somos truculentos. Tem sim. Muitos momentos da nossa vida que nós somos violentos. Tem muitos momentos da nossa vida que nós desafiamos, que nós nos encolarizamos, que nós temos o ímpeto de destruição. Tudo isso é contra a paz. Tudo isso é contra a paz. Se cada um de nós pensar que esta atitude de selvageria é contra a paz, nós estaremos a favor da paz. Vamos multiplicar, portanto. Estamos aí nos finalmente, né, Julci? E queremos agradecer essa equipe maravilhosa que nos apoia, né, na nossa gravação aqui, a equipe da ACOM, da Chico Xavier. Aqueles que estão nos assistindo também, nós queremos agradecer. Aqueles que vieram ao vivo nos assistir aqui, todas as pessoas que vieram. E vamos então mandando essas preces para as pessoas que nos acompanham todos os sábados, e cada vez nós sabemos que tem mais gente nos acompanhando. Lá para Sapucaia do Sul, a sobrinha Fernanda, né, Gonçalves, também a dona Bromilda Quinac, a dona Maria de Lourdes, a Andresa Zambarda Rodrigues também, a Jandiva, a dona Cecília, a Ofir Pereira Mantelli, ao velho em Sapucaia do Sul, a Terezinha, a Josi Pinheiro, tantas pessoas que nesse momento estão necessitando de uma oração. E tem muitos, como a nossa irmã Ilone aqui da Chico, como a nossa irmã Carmen, como a nossa irmã Fátima, como a nossa irmã Loraci, como a nossa irmã Aida. Cada um tem o seu momento em que tem que lutar. Todos estão lutando pela vida e pela saúde. Vai aqui o nosso abraço, o nosso desejo de que Jesus esteja com eles. Também Dona Maria de Lourdes, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, pessoal das casas espíritas, da União Espírita daqui da região, os nossos amigos de outros credos, de outras, dentro do cristianismo ou de qualquer religião. Aqui se fala das leis de Deus. Vai o nosso abraço e o nosso desejo de muita paz nos seus corações. Somos todos irmãos, inclusive aqueles que não creem em religião nenhuma. Para eles também. Que assim seja. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor,
para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.